Olá, meus divinos! Olá, diviners! Esse é mais um episódio do Mercurianas, podcast que te acompanha no corre da espiritualidade e do autoconhecimento. Vamos juntos explorar e questionar os mistérios que envolvem essa jornada e compartilhar um pouco da nossa experiência. Em cada episódio, discutiremos sobre diferentes técnicas, ferramentas e práticas de alinhamento com o divino. Meu nome é Masumi, eu estou com sono, porque está muito cedo, tá, gente? Eu sou astróloga e terapeuta integrativa. E eu sou Priscila, não dormi nada, mas estamos aí. Estamos aqui empolgadas, gravando mais um episódio pra vocês. Porque, né, tem uma bebê... Sim. E ela só dorme nesse horário. Não sei como você consegue, mas... É o amor pelo podcast, né? E aí, o que a gente vai falar nesse episódio, Pri? A gente vai falar sobre transições da vida. Transições de quê para quê, de onde para onde. Depois do episódio do propósito, a gente recebeu uma mensagem da Maria Rodrigues no Instagram. Ela falou assim: por favor, faça um episódio de transições, de carreira, de vida, preciso. Amei o episódio, vocês são demais. E aí a gente achou que fazia sentido, né? Ah, que legal! Então a gente tá recebendo perguntas e sugestões de episódios. Yes! Olha, eu acho que é um assunto que faz muito sentido, né? A gente discutiu bastante sobre como fazer e uma das sugestões da Pri foi a gente dar uma visão geral no que é uma transição como um todo, né, Pri? O que é essa transição? Quais são essas transições pra você? Você tá perguntando pra mim? Estou. Cara, pra mim, transição astróloga, né? Tem a ver com o Plutão, que é o agente da mudança. E não tem muito o que você fazer, assim, no sentido de querer controlar a situação, né? Acho que tem esses momentos da vida em que a vida força meio que uma mudança. Ela força porque a gente, às vezes, quer ficar no confortável, né? Uhum. E não quer sair do lugar. Não tá tão quentinho, né? Tão confortável. É, tá tão confortável, mas acho que essas mudanças aí fazem parte da vida, fazem parte do crescimento, fazem parte do... Ah, sei lá, meu, que nem o salmão vai do mar pro rio, Sim, entendeu? sim. Faz parte da vida, dos ciclos. Sim, são os grandes portais da vida, né? Assim, alguns exemplos de transições que a gente estava falando. Por exemplo, você acabou de ter uma filha. Grande mudança, grande transição. Outro papel, outra pessoa. Muda a visão do mundo, muda como você até pensa a sua carreira, né? Tudo isso. Exato, exato. E aí tem as transições de carreira, né? De você sair de uma profissão e ir para outra. Mudança de moradia, né? Mudar de casa, mudar de país. Ah, de casamento, né? Às vezes você tá casado, faz a Sim. separação. E uma das mais difíceis é essa transição, né? Ou você é pai, seu filho sai de casa. Os ritos de passagem natural da vida também tem, no caso das mulheres, primeira menstruação. Então, o que motiva, assim, nessas que a gente tem escolha, né? No caso de ir de um ponto e para o outro, mudar de emprego, mudar de cidade, mudar de relacionamento. O que motiva isso, ao meu ver, é essa busca pela essa essência, né? Você perceber que, de repente, você está num caminho que não é muito alinhado com... Total. Com o que você gostaria, né? Sim, que a gente comentou lá, ó, no primeiro episódio. Como que é essa coisa do Plutão? Então, Plutão é o agente da transformação, né? Não só Plutão, como Marte também. Ele atua de uma forma similar, porque também é regente de Escorpião, né? Escorpião tem tudo a ver com mudança. Escorpião, casa 8 e Plutão são os caras. E o ano passado foi regido por Marte, por exemplo. Eu não sei como foi na sua vida, Pri. Você sabe, na verdade. Quer dizer, até que sei. Mas rolaram umas mudanças, assim, mais agressivas, entendeu? É um negócio, assim, tipo, ou vai ou racha. Vai resolver. Então, acho que transição também tem a ver com resolver questões, sabe? Evolução. Mudar de carcaça. É que nem quando um molusco troca de casca, Sim. sabe? A borboleta faz asa. O Escorpião faz isso? Perguntas difíceis, Pri. Eu não sei. Mas faz sentido, né? Seria muita hipocrisia ele não fazer isso.
Tipo, vamos trocar escorpião por borboleta, porque pelo menos ela faz. De que signo você é? Borboleta. Mas então... Essa é uma mudança que você não sabe o que tá acontecendo. Essas transições, cara, fica todo mundo em pânico, porque você não sabe o que vai acontecer. Mas, gata, você não sabe o que vai acontecer mesmo. Uhum. Nunca. Você... não é uma coisa que você sente, que nem você falou... Ai, você sente lá aquele sintoma lá de que algo precisa mudar, né? Que é a sua essência gritando. Mas isso não significa que você vai saber exatamente no que isso vai dar, né? A essência vai lá, grita e você aceita o convite, mas você não sabe o que vai acontecer nessa transição. Exatamente. Acho que isso que dá muito frio na barriga. E quanto mais apego você tem à vida anterior, ao que você se prendia, ao estado que você estava, assim, de essa coisa que você quer sair, quanto mais apegado você tá àquilo, mais difícil é a transição. Exato. Aí eu acho que você matou a charada. Porque, aí misturando a astrologia de novo, tá? O signo complementar de escorpião é touro, né? Que tem tudo a ver com apego. Então é realmente isso, assim. É tipo, desapegar faz muito parte, assim. No ponto de vista da astrologia, né? Pra você poder fazer essas mudanças aí, de boa. É isso, porque aquele negócio, né? Tem um pessoal que fala que o sofrimento, como é que é? A dor, como é que era o negócio? A dor é... Depende da dor, tem muitas dores aí. De que dor você tá falando? A dor é inevitável, o sofrimento é... esqueci como é que é. Essa dor. O sofrimento é opcional. Não sei se era dor, cara, mas o sofrimento é opcional. É tipo, mas assim, cara, quando você tá passando pela sofrência da transição e alguém fala isso pra você, dá vontade de dar um tapa. Porque assim, como assim? Sofrimento opcional, tô sofrendo muito aqui. Mas real, né? É real, isso tem a ver com o apego que você tem, né? Exatamente. Isso traz o sofrimento, né? Ai, desapega, filha. Teve uma situação, assim, que pra mim ficou muito clara isso, quando eu morei fora, né? E aí eu tinha, novamente, eu contando meus causos loucos da minha vida aqui. Conta mais, Pri, eu adoro os causos loucos. Esse caso você já ouviu bastante vezes, provavelmente. Quando eu morava fora, aconteceu uma situação lá que eu queria estender o meu visto. E aí eu fiz todo um esquema lá. Eu morava em Londres. Eu saí de Londres, fiquei uma semana fora. Eu voltei com a papelada, toda a documentação. Quando eu voltei, a imigração falou que eu não podia entrar mais, porque eu tinha mudado a lei fazia 2 semanas. E esse processo de extensão de visto que era permitido, porque eu fui até em 2 advogados, porque eu não gosto de fazer nada errado, quando eu tentei entrar de volta, falou que não podia. E aí, pá, todos os planos caíram, assim, por terra, e foi um exercício de desapego enorme. Assim. Eu lembro que foi chocante. Eu passei anos, assim, revivendo isso, e o que eu errei, o que foi. Na verdade, foi a maior lição que eu tive, assim, de desapego e de... e depois foi ótimo o que aconteceu, minha vida fluiu tudo bem, foi tudo mara, sabe? De repente, se eu tivesse conseguido ficar lá, teria sido uma realidade paralela completamente desalinhada, assim, sabe? Então, fica aí só... Às vezes a gente leva umas rasteiras e assim, eu escolhi sofrer um pouco, eu sofri um pouco, porque eu tinha um pouco de maturidade também, né, mas assim, a gente se apega, né, mas aí ficou bem claro pra mim, sabe, que, tudo bem, vai ter coisa boa na vida aqui também, lá, vai ter opção boa pra todo lado, se a vida tá me mandando pra cá, porque tem um motivo, assim. Tá bom, gente, até o signo do desapego, Aquário sofre. Então não se sinta mal, não se julgue se você estiver apegado, se você estiver sofrendo. Por mais que seja opcional, acho que a opção não é intencional, né, Pri? Exato, Mas, Pri, você tem dicas pra mergulhar, já que você é a mergulhadora aqui, pra mergulhar nessas mudanças? Eu acho que uma coisa que impede é esse medo, né, dessa incerteza do que tá do outro lado. Porque, eu tinha planejado tudo a minha vida aqui. E lá do outro lado é tudo incerto, é tudo novo. Mas a vida é assim, né? A vida é assim. É realmente pensar na criança, assim. No xamanismo a gente costuma ver
O equilíbrio da vida como equilíbrio entre os 4 polos, que é a criança, o ancião, o feminino e o masculino. E você estando com esses 4 aspectos do seu ser alinhados, equilibrados, você consegue viver muito mais tranquilamente. E essa questão da coragem de errar, a coragem de cair, tropeçar e levantar de novo, e de brincar mesmo, né? Como a gente também falou no episódio da cocriação, de brincar com as possibilidades da vida, eu acho que isso facilita muito, né? Eu acho que você falou de brincar aí. Quando eu tava na transição, tinha gente que falava assim, não se leve tão a sério. E eu ficava meio brava. Porque não era vou falar aqui, o pi, palavrão, que deles que tava na reta. Aí eu fui descobrindo, o que eu achei, Pri, assim, que, já que a gente tá falando do que facilita, quando eu escrevo horóscopo e tal, eu falo, desapega, se joga, né? Se joga, amiga. Mas porque lá não dá pra escrever muito mais do que isso. Tem o espaço reduzido lá de caracteres. Dá pra fazer toda uma terapia lá. Uhum. Mas, a princípio, eu não falo pras pessoas assim, desencana, se joga, desapega de cara, porque eu acho que é um pouco de falta de tato e compaixão, às vezes, né? Já que a gente tem esse espaço pra falar aqui... Aqui você não tem limite de caracteres, pode... Aqui eu não tenho, o que eu posso falar, eu posso explicar melhor. Uhum. Na real, o que te ajuda, né, também é afofar o terreno aí pra você antes de você se jogar, né? Então, não vai se jogar sem desenvolver alguma habilidade aí, né? Sim. Não tem por que você... Uma coisa que eu fiz nas minhas transições, no começo, né, porque eu era mais um ascendente em Áries lá, meio impaciente, então eu via, eu quero mudar. E eu tinha essa visão, que nem você, né? Foi lá, não, eu já tenho todo um plano. E eu queria que fosse daquele jeito. Fim. Então, eu me jogava, só que eu me jogava sem me preparar. E aí quebrava a cara, sabe? Então, eu falei, né, já que eu queria ser freela, tal, quando eu tinha 27. E eu era tão assim, eu acredito nisso e vai dar tudo certo, que de certa forma até dava certo, mas era muito desconfortável, sabe? Uhum. De passar perrengue de grana, né? De você passar por muita dúvida, incerteza. Não acho que você precisa juntar um monte de coisa e tá tudo certo 100% pra se jogar, sabe? Uhum. Não tem que ficar, exato. Mas se ajudar no sentido de, desenvolver controle emocional. Não se controlar, né? Mas, de administrar bem suas emoções. Sim. Então, se você quer fazer uma transição, vai fazer uma terapia pra te ajudar, né? Exato. Vai se entender, né? Se conhecer melhor, que é justamente isso. O autoconhecimento que vai te ajudar a entender qual é esse caminho. E uma outra coisa que eu percebo, que as pessoas às vezes têm essa tendência ou de se segurar e nunca fazer a transição, ficar naquela estagnação, ou de, vou agora, largo o emprego, não sei o quê, sabe? Fazer uma coisa meio compulsória, assim, meio... Sem respeitar o tempo. E eu acho que uma coisa que ajuda, pelo menos pra mim, assim, eu vejo muita gente que tenta, eu vou criar um produto, eu vou criar criar uma ideia, e aí depois que essa ideia estiver pronta, ela vai ser muito sucesso, aí eu vou mudar para ela. E eu vejo que isso é falho, porque você está você está pensando lá na frente num produto, está fechando as suas possibilidades. Você pode mirar lá na frente, de repente fazer um aplicativo pode ser uma coisa que para mim funcione dentro do meu contexto, não sei. Aí você começa a fazer o que a gente já falou nos outros episódios, que é estudar, se desenvolver, e juntando os pedaços da sua vida, e aí vai vendo o público, vai vendo... Eu não sei se eu tô conseguindo passar o que eu quero dizer. Eu acho que você tá conseguindo passar, Pri. Que não é se jogar de nada do nada e também não ficar, presa, tentando buscar toda a segurança do mundo, né? Sim, Esperar tudo tá certo até você ir, né? Uhum. Exato, e você criar uma coisa
que às vezes não é natural, né? Às vezes você força, assim. Acho que tem que ter uma sensibilidade para entender esses sinais da vida, e isso vem com autoconhecimento. Então, vou dar um exemplo aqui do que você falou, tá? Uhum. Eu não sei se você lembra. Sim. Você lembra porque você foi me visitar. Sim. Mas quando eu tinha uns 30 anos, eu voltei de uma viagem pro Japão, e eu falei, cara, eu não quero mais morar em São Paulo. Eu, mudei em uma semana. Verdade, foi muito rápido. Fui lá, foi uma semana, falei, aí eu fui pro interior. Só que assim, e aí eu vou fazer minha marca de roupa sustentável aqui, né? E vamos nessa. Só que assim, o que eu tive que aprender com o tempo, eu acho que essa é uma dica bem legal, tá? Mas você precisa ter respeito ao tempo. Respeito a como o fluxo vai. Ao mesmo tempo em que você precisa não, faz o que você quiser, mas segue o seu coração, né? E dá os seus passos. É uma coisa de cada vez, é um passo de cada vez. Você não sabe o que vai acontecer lá mais pra frente. E não adianta você formar na sua cabeça o que é esse ideal aí pós-transição, né? Então, porque o que tem a ver com você vai se formar ao longo da jornada. Que acho que isso tem a ver com o que você falou de não adianta ficar presa a um formato e esperar que tudo esteja daquele jeito para você mudar, né? Sim, perfeito. E aí, o que aconteceu para você, nesse caso, no seu exemplo? Então, é verdade. Você foi pro campo e eu fui pro campo. No meu caso, a minha vida começou a estagnar, né? E eu fiquei lá, eu insisti. Fiquei, acho que, uns 2 anos. Eu comecei... Não é que eu comecei a ficar deprê, assim. Lá foi onde eu fiz um grande mergulho espiritual. Eu acho que foi necessário fazer essa mudança, na real, né? Ir pra lá. Não acho que foi inválido. Mas a minha vida, minha vida material estagnou. Então eu fiquei muito na minha lá, assim. Fiquei muito a carta do tarô do eremita lá. Uhum. Fiquei, na minha, olhando pra mim mesma. Porque é isso, eu fui lá pra fazer fui fazer arte, não sei o quê, criar meu ateliê e no fim fui fazer um belo do mergulho espiritual. Na verdade, a intenção, você achou que seria uma coisa... E no fim foi outra. Foi outra. E aí eu fiz esse mergulho e chegou num ponto que eu falei, cara, eu não preciso estar aqui no topo da montanha Topo da montanha pode dizer, tá? Eu tava lá no interior. Mas é assim, uma analogia com um monge na montanha, assim. Uhum. Eu não preciso estar aqui pra me conectar espiritualmente. Aí foi também, assim, falei com um amigo meu, ele falou, estão procurando uma pessoa numa agência. Aí você já voltou também? Cara, foi 2 semanas. Tava de novo em São Paulo, voltei, só que aí foi diferente, não foi eu forçando a barra de mudar em uma semana, foi assim, um negócio que realmente rolou e uma vaga, assim, muito específica, sabe? Que tinha tudo a ver com o que eu podia oferecer. Nesses 2 casos, as 2 transições foram meio em cima da hora, meio abruptas, né? Mas a diferença que você vê entre as 2 é qual? Fluxo. A primeira foi meio forçado. A segunda, porque eu tinha um ideal do que teria que ser essa vida. Pós-transição, sabe? Sim, perfeito. E o segundo foi fluxo. Cara, eu voltei pra agência de propaganda. E lá eu aprendi muita coisa acho que eu fiz as pazes com o meu ciclo anterior. Porque o ciclo anterior, que era de estar, sei lá, dentro de um trabalho lá que eu não gostava tanto, eu fechei abruptamente. Tipo assim, que se dane, eu não quero mais fazer isso. E acho que quando eu voltei de novo pra esse lugar, que eu falava assim, não, eu julgava que isso era o fim do mundo, sabe? Eu nunca mais quero fazer aquilo. Eu fiz as pazes lá. Eu entendi, como eu estava já mais com autoconhecimento, mais conectada, eu saquei. Eu acho legal observar que às vezes a gente age até pelo subconsciente, assim, tipo, no primeiro caso que você largou tudo para ir pro interior, essa energia era o que você precisava. E a gente tenta mentalizar o que é aquilo. Então, de repente, no seu caso, você tentou, eu vou fazer isso porque eu vou fazer a marca, eu vou fazer não sei o que e tal.
Mas, na verdade, no subconsciente, era só te mandando sair de São Paulo. Você não sabia por quê. Pra perder as referências, pra largar as máscaras. Quando você tenta colocar numa caixinha... Exato. E aí você se decepciona até, né? Sim, porque você tá preso àquela imagem que você formou na sua cabeça. Acho que isso tem até a ver com o nosso episódio de cocriação, o nosso episódio anterior. Outra coisa que eu queria dizer é assim, nessas transições, o que pode ser um bom guia é tentar buscar a nossa qualidade de vida. O que para mim é uma qualidade de vida é diferente do que é para a Ni, por exemplo. Quando eu tinha 22 anos para 23, eu larguei e fui ser freela, né? Então eu já sou freela há 10 anos. Então existe um mito de que a gente tem que trabalhar, estudar e se matar, só que você fica exausto. E aí você não trabalha direito, você não estuda direito, você não se relaciona direito. Então, pra mim, uma coisa que guia muito é isso. Assim, se eu tenho uma vida equilibrada, eu consigo... Na hora que eu tenho que trabalhar, eu vou parar e vou trabalhar rapidinho. Vou focar, resolver o que tenho que resolver e entrego o meu trabalho e tá tudo certo. Então, acho que é uma coisa que ajuda também, assim, nessa transição. Você compreendeu uma rotina que é boa pra você, assim? É isso que você diz? Que eu tenha momentos de felicidade, que eu tenha... momentos de contemplação, momentos de integração com os amigos e familiares, se é isso que me preenche. Essa autoavaliação de o que é que te equilibra. Se é meditar, se é correr. Entendi. Cozinhar, né? É um suporte pra você mesma, né? Eu sei que a minha realidade é um pouco utópica, assim, né? Não dá pra eu generalizar que isso seja possível pra todo mundo, não é realidade. Tentar ver se tem esses pequenos momentos de equilíbrio, né? Não sei. Você falou da sua vida talvez não ser como a dos outros. Mas eu acho assim, sim, criar uma estrutura que te permita fazer esses movimentos com maior tranquilidade, independente das barreiras que você tem, né? Só que ao mesmo tempo não se apegar a essas barreiras, sabe? Então, eu sei que isso pode soar até meio duro, assim, mas, por exemplo, eu tô com a minha filha aqui, né? Tô literalmente com ela aqui no colo. Então, assim, dependendo do que você tem, né? Tipo, filho, comprou imóvel, sei lá, coisas que já fazem parte da sua vida, né? Fica um pouco mais difícil de repente, fazer uma mudança muito grande, assim. Mas eu também confio que existe um auxílio aí, sabe? E a vida vai mostrando, e aí o lance é você não se apegar às barreiras que você coloca na sua cabeça, Sim. né? Na verdade. Então, tipo, eu tenho filho, então eu não posso mudar. Cara, isso é um paradigma Sim. que pode ser quebrado. Tudo, acho que quando se realmente for para fazer uma mudança, as coisas também vão acontecer a favor disso, assim, sabe? Acho que a natureza é assim, né? Não é verão e inverno, né? Do nada. Tem a primavera, tem o outono. Desenvolver essa confiança nesse taco, né? De você firmar o seu bastão mesmo, assim, firmar esse propósito, né? Exato. Quando a gente se duvida, esquece que não vai dar certo. É que aquela coisa, né? Você sente aquele brilho no coração, aí no dia seguinte você acorda, você já esqueceu, e aí você entra meio que em pânico, mas tudo bem. Por isso que é bom esses impulsos marcianos, né? Esses impulsos arianos são muito bons disso, de você sentir o negócio, vai lá e faz naquela hora, depois você vai lidando com as consequências. Porque pelo menos você movimentou, né? Acho que essa é outra boa dica também. É uma boa dica essa se você sentiu o impulso, dá um passo. Um passo, exato. Não é tipo, vou abrir a firma, vou contratar contador. Dá um passo. Perfeito. Dá um passo, acredita. Tipo, o pior que pode acontecer, se, por exemplo, vai que você abre essa firma, você tem que fechar. Sabe? Mas dá um passo e aceita que, é normal que você vai sentir um medinho. Pô, normal. Você vai sentir várias emoções aí flutuando. Aceita isso. Isso ajuda bastante também. Se você ficar numa idealização de que, se eu estiver no caminho certo, não vou sentir nada de ruim, cara, aí fica difícil. Então agora vamos pro bloco Top Dicas. Inauguramos o Top Dicas, tá vendo? Um passo.
Vai no fluxo. Top dicas. Temos um passo. Então, Pri, primeira top dica. Ó, uma top dica, assim, de... Uma top dica é muito brega isso. Ótimo, adoro. Ai. Divinos. É tudo muito brega, a gente chama. Sim, se a mudança, no caso, for algo que envolva a sua instabilidade financeira, uma dica muito legal é tentar variar suas fontes de renda. Aí, dicas de economia. Assim, você tá insegura com relação se você vai conseguir pagar as contas, procura fontes variadas. Faz um artesanato, compra algum produto para vender, ou vê como você pode servir outras pessoas, de repente trocar trabalho. Isso é uma coisa que eu faço muito. Esse escambo de mão de obra, isso é uma coisa que ajuda muito a economizar dinheiro. Super, e você vai exercendo seus talentos. Cara, o que eu já fiz de escambo e de trocas aliás, dá pra fazer um outro episódio sobre isso, Pri. Que, tipo, tem muitas formas de você exercer os seus talentos, você não faz uma coisa só. Exato. Eu acho que até bastante sábio você ter várias fontes de renda e entender que isso também funciona como um fluxo, não é uma coisa contínua, tem ondas, né? Então, se você tem... Luna? Se você tem diversas ondas rolando, né? Sempre você vai estar na crista de onda de algum. Sim, exatamente. A Pri vem de sangue de dragão. É verdade. Essa é uma das minhas fontes variadas. Aliás, preciso correr daqui a pouco para entregar um. Então, recapitulando alguns pontos das dicas que a gente diz, então, ter desapego, né? Desapego, confiar. E se estruturar, mas sem ficar pensando lá no resultado final. Vai pensando aqui primeiro em arar a terra, depois você bota a matéria orgânica, põe as sementes, enfim, vai um passo de cada vez. E agora, vamos para aquele bloco, o bloco preferido de alguns, o bloco das perguntas. A Paloma Cordeiro, olá, Divina, mandou uma mensagem que nos emocionou bastante, falando que se identificou muito com o conteúdo, que bateu muito com o momento que ela está passando. Ela disse que teve uma grande virada em busca desse propósito há 4 anos e gostaria que a gente falasse um pouco sobre iniciações. Ela diz: eu experimentei várias religiões, roteiros, cursos e gostaria muito de saber como foi a experiência de aprofundamento de vocês. Ok, muito honrada com o seu interesse. Compartilha aí. Eu vou falar um pouquinho, assim, eu já divulguei, já contei um pouco por cima, já divulguei a minha história para quem tem interesse. E que eu considero uma iniciação, que é a busca da visão, né? Que é um ritual xamânico que eu fui 2 vezes já. Ele é como se fosse um retiro de 1 semana no carnaval, e a gente vai e sobe a montanha e fica 4 dias em jejum de água e comida dentro de um círculo, sozinho, sem falar com ninguém, sem barraca. É uma coisa bem ancestral, assim, sabe? E pra mim, no meu caminho, é uma coisa que faz sentido. Agora, por exemplo, eu não imagino a Nívia fazendo uma coisa dessa. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, por que eu vou fazer isso? Eu vejo Largados e Pelados, cara, eu falo assim, por que vocês estão fazendo isso? Então, assim, essas iniciações é muito de sentir o chamado mesmo, né? De novo, negócio do coração. Você vai ouvir, vão aparecer. Você vai começar a entrar nesse universo, vão aparecer várias possibilidades. Ir para um retiro Vipassana, ir para sei lá, iniciação de yoga, várias coisas que vão aparecendo e você vai sentir. Para onde se é que você precisa se iniciar em alguma coisa, né? Porque também não é obrigatório, né? Eu achei legal que ela falou que experimentou já várias coisas, então isso é muito bom. Né? Acho que a ligação com a espiritualidade que cada um tem é muito
é muito pessoal, assim, que nem você falou. Será que você precisa iniciar em algo, né? Eu acho que é legal se aprofundar, sim. Eu não tenho uma opinião formada sobre estar numa religião ou não, tá? Eu acho que isso é muito de cada um, assim, e eu vejo o valor nos dois caminhos. Sobre isso, a entrevista que a gente fez com a Neuci, ela fala bastante a opinião dela. Ela vem a vida inteira já nesse caminho de espiritualidade e ela tem uma opinião um pouco diferente da nossa. Então, ouça a entrevista. Divinos! E agora, para uma entrevista especial, eu não pude estar presente porque eu tinha que estar cuidando. Olha, gente, eu não faço milagre, tá? Eu tô cuidando aqui da bebê, tô cuidando da casa e gravando o podcast. Então, assim, a Pri fez uma entrevista. Conta aí mais sobre essa entrevista, Pri. Então, a gente chamou a Neuci, ela tem 55 anos e nós nos conhecemos numa aldeia no Acre, numa vivência, um retiro que fizemos lá ano passado. E a gente achou que era bem interessante trazê-la para trazer esse novo outro olhar, assim, uma outra perspectiva sobre essas mudanças da vida, esses portais que a gente atravessa. Oi, Neuci! Oi! Na prática, então, o que aconteceu foi que você morava ainda com o seu ex-companheiro e com seu filho, né? E aí você tomou essa coragem de sair de casa. Não é uma coragem, eu acho que é uma determinação. Coragem a gente sempre tem que ter. Fui determinada a fazer isso. Então, assim, vamos nos preparando. Estamos bem para se separar, estamos bem para continuar um caminho solitário daqui para frente, sim. Então, claro que aquele receio assim de, será que eu vou fazer falta? Será que aqueles meus trabalhos domésticos vão fazer falta? Mas a transição começou, acho que uns 7 anos para cá. Eu comecei a planejar, que começa a chegar a uma certa idade e que tu tem que se programar ou para continuar aprendendo ou para começar a ensinar. Ou para começar a ir ladeira abaixo, né? E não fazer nada e virar um... Ladeira a gente não desce, mas eu acho que tu fica estagnada no portão ali, se não sabe se abre ou ultrapassa ele. Então, essa transição já vinha sendo feita. Uhum. Eu acho que as circunstâncias, assim, não é o momento, tu tem que decidir, tu tem que sentir. Tu tem que ser uma pessoa leve, assim, e meio que dividir isso com o universo para poder receber umas orientações, ou então, assim, para ficar leve. Uhum. É leve para ti fazer, então vou fazer. Sim. A gente se conheceu lá nessa vivência de... É um retiro, né? Pode-se dizer um retiro muito, muito intenso. No Sim. meio da floresta amazônica, com muitas práticas espirituais, assim, mas eu queria saber como é que era o seu contato com a espiritualidade antes disso. Você já vinha numa caminhada fazia muitos anos? Como é que era isso? Já frequentei quase todos os tipos de igreja, respeitando, e acho que todos eles têm o mesmo princípio, só a maneira que nem nós, temos um sotaque diferente. Uhum. Então, eles têm o mesmo princípio, o mesmo segmento, só que eles falam de outra forma. Uns um pouco mais severo, outros menos severo, né? Sim. Mas eu sempre tive aquela sensação, assim, que eu não sou única no universo, eu não sou única no mundo. E tem uma força, tem alguma coisa, sabe, maior. Regendo isso, né? Regendo. Ele não está controlando, ele está simplesmente, para mim, ele está só observando, assim, olhando. E quando tu pede ajuda, ele vai te ajudar. Mas você acha, então, que para você a sua caminhada ela é uma coisa assim, de vou num lugar, experimento, vou pro outro, ou você tinha algum tipo de prática específica que você já incorporou no seu dia a dia e você segue? Como é que são as suas práticas espirituais no dia a dia? Sim, cada vez que eu entro num ambiente desses e capto alguma coisa que eu acho boa, que eu acho que agrega e que vai me melhorar ou vai, assim, me estabilizar, eu carrego. Uhum. Então, assim, orações, velas, incensos, banhos, sabe? Uhum. Então, cada religião pega um pouquinho. A minha semana, então, é carregada, né? No domingo, tu toma um banho disso. Toda noite eu dou uma relaxada de 10 minutos, que eu faço uma meditação, mas antes da meditação tem uma reza do espiritismo, tem uma reza da católica, sabe? Meu conselho tu tá na dúvida?
Não fica de boca fechada. Pergunta porque alguém vai te responder. Ou vai vir alguma coisa, uma informação, ou assim tu vai tirar o foco e aquilo vai limpar a imagem e tu vai conseguir identificar. Sim. E você tem momentos ou teve de se duvidar? Eu sentiria isso se eu fosse muito ligada a uma coisa só, se eu seguisse sempre naquele mesmo trilho. Mas como eu vou e volto e vou seguindo, eu acho assim que eu estou em busca de um crescimento, então não vou ficar louca. E um conselho que eu sempre dou, assim, ó, busque da onde tu veio para onde tu vai. E sempre assim, fique pesquisando antes que alguma coisa mais forte que tu venha te mostrar o caminho a tomar. Porque, que nem assim, normalmente as pessoas procuram evoluir ou procuram Deus em algum lugar quando o sapato aperta no pé. Uhum. E eu acho que não, tu tem que procurar bem antes, assim, né? Sim. Bem antes para tu ir se acostumando a como se tratar, a como encarar, e para não dar esse assim, será que eu enlouqueci só porque eu tô com dor, né? Será que eu tô indo pro caminho certo? Sim. Eu acho que tu tem que ser humilde e pedir. Uhum. Assim, o que eu preciso fazer, o que eu vim fazer e qual é o meu propósito de vida. Agora voltando pro assunto de transição, né? Porque agora, então, você foi morar sozinha, com 55 anos, na sua casinha. Você tinha comentado antes, agora eu posso acender minha vela, posso fazer o que eu quiser. Como é que tá sendo isso, se reinventar o seu dia a dia, assim? Eu até tô me estranhando, assim, porque cada dia que passa eu tô amando meu espaço, sabe? Meu local onde tem a minha vela, meu incenso, minha espada de São Jorge. Quer dizer, assim, para mim, o constrangimento de dividir isso era com uma pessoa que não buscava nada, sabe? Então, usava, assim, uns vocabulários, assim, que tu diz, o saravá independente, assim, saravá não era uma denominação, era uma ofensa, sabe? Era um... Sim, é o tom, né? Vai saravá lá, né? Tipo assim. Isso, e para mim eu acho assim que tu tem que respeitar. Eu acho assim, tu tem que dividir com outra pessoa, tu tem que ter um companheiro, tu tem que ter alguém do teu lado para trocar ideia, para conversar e tal. Mas tu tem que ter uma pessoa que respeite teus princípios. E antes de você fazer essa mudança em si mesmo, o que segurou? O que você sentia que eram os empecilhos, assim, antes de você realmente falar agora é a hora? Será que é o momento de deixar? Será que não é o momento de deixar? E daí tu vai protelando, porque tu fica responsável, tu fica comprometido com aquela relação que foi tu que criou também, né? Ninguém veio e te buscou e tipo, agora a partir do momento tu vai ficar casado. Não, tu pegou a mão e foram juntos. Então o que demorou foi essa decisão. Será que eu tô pronta? Mas será que as pessoas que convivem comigo, que dividem comigo tudo, estão prontas também para ficar sem a minha presença? Não que a minha presença seja assim, a melhor de todas, a coisa parecida. Mas assim, é um compromisso, sabe? Elas estão acostumadas a me ter ali para alguma coisa, mas elas estão acostumadas. Sim. Tu tem que desapegar da pessoa, tu não pode simplesmente criar uma barreira, entrar numa trincheira ou jogar uma bomba e explodir ali. Tem que ser consciente, né? Sim, sim. Que aquela energia tu vai levar ela. Quer queira, quer não. Tu pode fazer cortes e tal, mas tu vai levar aquela energia. Então, que tu leve ela assim numa boa e deixe tudo numa boa, então. Isso aí. Você quer deixar algumas dicas ou algum pensamento final que você queira transmitir aí? Procure Deus, se não for Deus, procure o teu anjo da guarda, teu mentor, procure as energias do meio ambiente, da terra, mas procure bem antes, assim, comece a desenvolver. Nós não viemos aqui no mundo à toa para passear, para pegar praia ou fazer coisa parecida. Para alguma finalidade nós viemos. Assim que nem casar, ter filho, ter casa, trabalhar uma profissão, nós já viemos sabendo disso, então nós temos que fazer um pouquinho mais, nós temos que surpreender, né? Então, procure evolução, procure alguma coisa assim que te faz bem
e que tu possa fazer sozinho. Então, quando acontecer qualquer coisa, que uma dor em ti ou uma dor no teu amigo, tu vai saber amparar e tu também vai saber se curar daquilo ali. Muito bom. Tem que surpreender, adorei. Muito bom, Nessi. Muito, muito grata por você ter aceito falar conosco. Muito obrigada mesmo por abrir assim, sua vida pra gente. Eu que agradeço. E chegamos ao fim do episódio. Se você curtiu, compartilhe com seus amigos e siga nas nossas redes sociais, porque aí você fica bem por dentro dos próximos episódios. O meu é o Astro Massumi. E o meu é Pri Garcia. E mande suas sugestões e perguntas pelo e-mail podcastmercurianas@gmail.com ou por mensagem de Instagram no nosso perfil Mercurianas Podcast ou para nossos perfis pessoais. Quem sabe suas perguntas não apareçam por aqui também. É isso aí. Até o próximo programa. Uhul! Até! Tchau! Tchau!